Bom, vamos lá, pessoal. Bom, vamos lá. Só lembrando, né, por favor, os microfones, vocês só liguem quando for precisar perguntar alguma coisa, tá? Porque senão ele dá retorno aqui e eu não consigo me concentrar e falar com vocês, tá bom? Hoje temos um novo convidado, né? Né, senhor Jonas? Senhor Jonas, o senhor está me escutando bem? Positivo. Quantos anos o senhor tem, senhor Jonas? Tranquilo, 28. 28, filho? É. É um senhor já. Você mora em Rio Preto mesmo? Moro em Olímpia. O Olímpia é bom, hein? É. O Olímpia é bom. Seja bem-vindo, senhor. Obrigado, hein? Bom. Bom, vamos lá, galera. Continuando aí, então. Continuando aí. Hoje eu iria começar o livro 3 com vocês, ao invés do 2, eu tinha comentado, mas ainda tem umas coisinhas para passar e para mostrar para vocês. Como é muita coisa, eu vou passar dessa introdução que eu queria dar para vocês, eu vou passar metade semana que vem, para não ficar muita coisa, né? Para que a gente não tenha que ficar correndo aí, falando muito rápido, para que vocês, para que a gente tenha aí um aproveitamento muito bom, tá? Bom, galera, então, primeiro de tudo, falar um pouquinho aí das aulas, né? Então, nós vamos, por enquanto, continuar online, né? Nesse ritmo que nós estamos. O que acontece, né? Para quem perdeu o início da aula passada ou, né, que é novo. Nós temos que seguir um rito, um protocolo durante essa pandemia, né? Então, durante a pandemia aí, nós temos que seguir todo um meio de trabalho. Então, a escola já aderiu ao protocolo, né? Então, nós já estamos colocamos os lugares aí do mesmo jeito que o jurídico pediu, tá? Então, o jurídico ele pediu para que nós fizéssemos de uma maneira, é o protocolo que o Estado pediu, né? Distanciamento, depois vai pôr uns acrílicos aqui também para, né, para separar as baias de aula. Mas ainda assim não é só isso, né? Não é só esse distanciamento, não é só distanciamento, não é só essa parte. Nós também somos reféns, vamos falar assim, do Estado, né? O Estado precisa, acima de tudo, o Estado precisa autorizar. Então, assim que o Estado autorizar, a gente volta a dar aula para vocês, tá? Então, a gente volta ali ao ritmo normal, tá? Então, bom, hoje o intuito é falar um pouco de introdução, um pouco dos computadores, um pouco de como nós podemos trabalhar, né? E o que nós também, primeiro nessas duas aulas iniciais, o que nós vamos ter? Tem algumas coisas que vocês vão notar que se repete bastante. Nós falamos várias vezes, tá? E por que se repete bastante algumas coisas? Porque, né, a gente, nesse período, principalmente de estar online, a gente precisa passar para vocês, acaba tendo, né, que passar para vocês a mesma coisa por diversas vezes. Mais uma vez, por quê, pessoal? Porque nós, assim, muitos de vocês não são adeptos à leitura, então a gente tem mais esse problema, né? Mais problema. O ideal seria se todo mundo já se preparasse, né? A gente teria muito mais facilidade. Então, eu entendo as dificuldades de cada um, entendo, né, como cada um gosta de fazer as coisas, tá?
mas o ideal é que vocês já venham preparados para a aula, tá bom? Bom, pessoal, uma das coisas que nós vamos discutir também é a diferença entre software e hardware, né? E aí, na aula passada, eu não lembro se eu cheguei a falar isso para vocês um pouco. Então, qual que é a principal diferença entre software e hardware, né? O software é toda a parte lógica, toda a parte dos programas, tá? E aí o hardware, o software, perdão, ele também tem dois tipos específicos. O software de aplicativos e os sistemas operacionais. Então, o software de aplicativo é todo o programa, são todos os programas. Então, todo programa que você vai instalar ali é um software de aplicativo. Os sistemas operacionais, ele é mais que isso, tá? Ele vai ser o quê, então? O sistema operacional, ele é o que vai fazer o gerenciamento entre o software e o hardware. Então, quando você tem que fazer um gerenciamento entre o software e o hardware, é o sistema operacional que vai fazer isso para você, tá bom? Então, essa é a principal diferença entre um e outro. E o hardware, ele também, são as peças, todas as peças do computador são hardware, e a divisão do hardware, ela é um pouquinho diferente, né? O hardware, ele é dividido em dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Onde? Dispositivos de entrada são todos aqueles que vão inserir as informações do seu computador, e de saída são os que vão exibir, tá? Então, essa é a diferença principal entre um e outro, tá bom? Com o passar do tempo, nós vamos conhecendo cada vez melhor cada um deles. Então, a gente vai conhecendo ali melhor o funcionamento, principalmente nesses primeiros livros, né? Os primeiros livros, a gente vai falar bastante sobre eles e sobre como, né, que a gente vai conseguir trabalhar com esses dispositivos, tá? Bom, pessoal, outra coisa que a gente discute bastante também é com relação à bancada de testes. Então, a bancada de testes, ela é assim, ela é um método organizacional. É onde você vai trabalhar. E uma das coisas, geralmente no livro a gente discute isso também, uma das coisas que a gente discute muito quando está falando de bancada de testes é o seguinte, é com relação a como vamos começar, né? Como é que a gente vai começar? Porque geralmente quando a gente começa, a bancada de testes, ela é dentro da nossa própria casa. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, olha aqui, assim, que engraçado, né? Eu já trabalhava em São Paulo, eu nasci aqui, né? Mas eu fui bebê para São Paulo, fui criado lá, vivi mais da metade da minha vida lá, vixe, muito mais, faz 15 anos que eu voltei só. Então, eu vivi muito tempo lá, e lá eu cheguei a ter um lugar legal para trabalhar. Depois eu vim para cá, e aí eu não dava para trazer tudo, né? Trouxe algumas coisas, e aí eu tive que me readaptar e ir fazendo devagarzinho tudo de novo. Aí eu tive alguns lugares que eu consegui, eu tive um laboratório há uns 5 anos atrás, não mais, há uns 8 anos atrás eu tinha um laboratório legal, depois eu tive que desfazer porque eu me mudei, aí agora eu estou remontando ele, né? Está quase pronto, está quase do jeito que eu quero. Mas quando vocês forem começar, geralmente a mesa de trabalho é a mesa da sua casa mesmo, tá? Vai ser ali o lugar, vai ser ou a mesa onde você põe o seu computador, vai ser um lugar no seu quarto, mas independente de qualquer coisa, para você ter um bom trabalho, você tem que ter uma boa organização. Assim, como eu voltei a trabalhar aqui na escola, né? Nós estávamos trabalhando em casa. Uma das coisas que eu percebi foi o quanto a correria do dia a dia faz com que nós deixemos de nos preocupar com a organização do nosso trabalho. E isso, pessoal,
E isso aí é de uma importância absurda. Eu vou contar um exemplo que já aconteceu comigo. Uma vez eu fiz um orçamento para um cliente e falei que era, falei não, né, assim, era HD o problema, tá? Aí era HD, testei bonitinho, passei o orçamento, o cliente aprovou, eu fui no fornecedor, comprei um HD e troquei. Passados alguns dias, eu estava arrumando as minhas coisas, achei 2 HDs que estavam lá, que eu já tinha, que aí eu me lembrei que eu havia comprado, né? Eu havia comprado esses HDs por decorrência de pegar uma promoção legal, eu havia comprado 2 e estava lá. Então você vê o que a falta de organização fez com o erro que fez com que eu cometesse. Então tem que ter organizado, você tem que visualizar sempre as coisas que você tem, tá? Outra coisa que nós discutimos bastante é a questão de ferramentas. Quando você entra num curso, tá? Principalmente num curso desses nosso aqui, uma das principais coisas, assim, uma das coisas que a gente mais, que eu vejo vocês, é correr para comprar ferramenta. Aí compra um monte de ferramenta lá, e aí, pessoal, é o seguinte, o que vocês têm que pensar? Não é sair correndo e comprar um monte, tá? É você comprar o que você for usando. Eu fiz um curso há muitos anos atrás de manutenção de smartphones, e aí a escola que eu estava fazendo lá, o cara ficava toda hora querendo vender alguma coisa. Isso aí para vocês que estão no início, ou então para quem vai começar, não é legal. Às vezes você vai investir no equipamento, ele vai ficar lá parado e às vezes até deixa de funcionar, tá? Então, procurem investir em coisas que vocês realmente vão utilizar. Outra coisa, pessoal, é a questão de qualidade, tá? Às vezes vocês vão notar, já eu vou mostrar algumas coisas para vocês, vocês vão notar que às vezes você compra lá aquela ferramenta numa promoção legal, só que você não comprou qualidade, você comprou preço. E aí você vai ter um trabalho ruim, uma durabilidade ruim, isso quando você não tem mais problemas. Então, procurem, nem que você tenha, que gastar um pouco mais, né? Procurem comprar ferramentas com mais qualidade. E mais uma vez, procurem comprar o que vocês realmente forem usar. Nesse primeiro momento, são mais ferramentas de teste, coisas assim, mas é o nosso chaves, essas coisas assim. Não precisa se preocupar. Tem gente que comprou fonte de bancada, aí você e nunca usou, vai ficar lá. Não adianta, né, gente? Tá bom? Pessoal, conforme eu falei para vocês, eu vou dando exercícios durante a aula, né, para ver como é que vocês estão. Esse primeiro exercício, eu quero que vocês vocês vão me responder lá no meu WhatsApp particular, tá? Lá vamos chamar lá no privado e vão mandar lá a resposta, por favor. Então, como é que funciona para quem veio agora? Eu passo o exercício, explico o exercício e passo o prazo para vocês fazerem, tá? E aí, vocês vão me respondendo, tá bom? Hoje serão, se eu não me engano, 3. 3 ou 4. Acho que 4, tá? Mas cada um com prazo, geralmente, o último geralmente fica para casa. Vamos ver como é que vai ser o decorrer aí das nossas aulas, da nossa aula, né? Pessoal, vai lá, 10 minutinhos para vocês pensarem. Não, pelo amor de Deus, não é para ir lá no Google copiar e colar. É para vocês irem da cabeça de vocês. Como vocês acham que o computador funciona? O que é primeiro e como ele funciona. Vai lá, pessoal.
Ô, professor, Oi, pode falar. é que eu acabei de entrar. O que que tem que fazer? Ah, tá. Quem tá falando? O Matheus. Oi, Matheus. É para Oi. você ir lá no meu WhatsApp e responder o que é um computador e como ele funciona, Ok, tá bom? tá. Professor, Oi, pode falar. na segunda questão, como ele funciona, tem que falar o que faz ele funcionar ou como que usa ele? Não, o que ele faz? O que ele faz? Isso, qual a função dele? Ah, entendi.
Bom, vamos lá, pessoal, vamos continuar aí. Ô Jonas, lê para mim o que você respondeu, por favor. Ah, claro. Então, mas basicamente foi isso. O computador funciona primeiramente com componentes elétricos, né? Que é a própria energia em si, dando funcionamento ao hardware, que são os periféricos físicos. E nesse sistema, o hardware, que é a plataforma, ou melhor, a base que vai dar sustentação ao software, que programará, né, no caso, através do processo de codificação binária, e fará a perfeita junção entre o hardware e o software. Basicamente é isso, né, eu acho. É isso mesmo, certinho. Tá? Então, tem algumas especificações, né? O Jonas deu uma resposta muito legal, por isso que eu pedi para ele dar uma lida na dele. Bom, então assim, o que vocês têm que entender? O computador ele é um conjunto de componentes eletrônicos que se comunicam. O computador ele não tem nenhum tipo de inteligência. Aliás, eu tinha um professor da faculdade que ele falava que o computador é o burro mais rápido do mundo. Por quê? Porque ele, na verdade, ele só faz cálculos. Quando o computador foi criado, lá no final dos anos 40 ainda, né? Na realidade, o ENIAC, que foi a primeira máquina considerada um computador, o ENIAC ele foi concebido, tá, pessoal, para fazer cálculos de mísseis. Então, ele calculava por ângulos ali a distância que um míssil ia percorrer. Então, ele fazia um cálculo que o engenheiro fazia em horas, ele fazia ali em minutos, segundos, coisas assim, né? Então, a base... E hoje, se você pegar um ENIAC hoje, falar assim, hoje eu vou pegar... comparar o ENIAC com algum hardware de qualquer máquina. Até uma calculadora de bolso, ela tem mais velocidade do que o ENIAC tinha, né? Para vocês terem uma ideia do quanto isso foi evoluindo com o passar do tempo. Então, basicamente, o computador ele é usado para fazer cálculos. Professor, mas o computador ele ganhou no xadrez do rapaz lá que eu vi. Então, ele é inteligente, sim. Não, alguém foi lá e programou ele para fazer cálculos. Quem joga xadrez sabe que o xadrez nada mais é do que você pensar 7 vezes à frente. E são cálculos mesmo. Tanto que tem os cálculozinhos bonitinhos lá. Tá? Então, ele só calcula jogadas por funções C. Se ele jogar aqui, faça isso, depois isso. Se não, e assim vai indo. Tá? Por isso. Tá bom? Esse vencer é vencer mais pelo cansaço do que propriamente dito, porque o cérebro nosso chega uma hora, ele vai ficando cansado e ele não consegue trabalhar com tanta qualidade assim. É por isso que o computador acaba vencendo, tá? Bom, então eu falei para vocês, o computador também, quando lá no livro de número 3, vocês vão ver que o computador, segundo Andrew Tannenbaum, né, que é ali o pai da tecnologia, né? Então, o Andrew Tannenbaum, ele relata que o computador ele é dividido nesses 5 dispositivos. Então, ele é dividido em placa-mãe, processador, dispositivo de armazenamento, tá? Memória RAM, memória aleatória e energia. Então, hoje, pessoal, nós podemos bem mais componentes são considerados computadores, tá? Então, bem mais coisas são consideradas computadores do que nós tínhamos há 20 anos atrás. Como assim? Se você pegar seu smartphone, você vai notar que ele tem esses 5 componentes. Seu smartphone ele tem uma placa, seu smartphone ele tem um processador, seu smartphone ele tem um dispositivo de armazenamento, tem uma memória flash dentro dele, seu smartphone ele tem memória RAM, né? Ele tem uma memória de acesso aleatório e ele precisa de energia. Mesmo quando está na bateria, ou então você precisa carregá-la, né? Aliás, ultimamente, precisamos carregá-la cada vez mais, tá? Então, hoje, o computador, o termo computador, ele cresceu muito. Nós podemos chamar nossa TV, se ela for uma TV Smart, de computador. Esses dias eu vi uma máquina de lavar com Wi-Fi, né? Não sei para quê, mas tem. Professor, mas aí onde fica a placa-mãe, processador, a memória, tudo bem, mas e o dispositivo de armazenamento? Ela tem que armazenar as configurações do programa. Então, cresceu muito
essa gama. Bom, eu vou explicar rapidinho o que é cada um desses componentes e vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de todos é a placa-mãe, essa beleza da natureza. A placa-mãe ela é responsável por interligar os componentes. Então, a responsabilidade principal dela é compor os componentes ali dentro, né? Ela perdeu muito da sua importância, tá? A placa-mãe ela já foi importantíssima. E por que ela perdeu essa importância, pessoal? Porque pela própria evolução do processador. Então, por exemplo, há 20 anos atrás, a placa-mãe ela gerenciava o vídeo. Então, você comprava uma placa-mãe, o vídeo on-board dela era um chip de vídeo que vinha na placa. Hoje, quem gerencia o vídeo, é o processador que vem com chip de vídeo. Há mais anos atrás, a memória vinha na placa-mãe. Então, você não conseguia, né, pôr mais memória. Depois ela foi evoluindo. Na verdade, os primeiros computadores, tudo era na placa. Você pegava a placa-mãe, processador e memória, eles eram todos chipados na placa-mãe, tá? Onde isso continua? Em alguns notebooks, ele ainda tem essa característica. Por exemplo, tem o MacBook, tem algumas versões dele, por exemplo, que ainda vem com essas características, tá? Outra coisa, igual eu estava falando do MacBook, mas quando nós vamos falar de processador, especificamente eu vou falar sobre isso. O MacBook hoje, a Apple lançou, ela já estava com esse projeto de lançar, mas hoje ela fez o lançamento oficial do MacBook Mini com ARM, com a tecnologia ARM, né? A tecnologia ARM é uma tecnologia de processamento que, num primeiro passo, ela é para pequenos dispositivos, tipo smartphone, mas a Apple quer usar em computadores, né? Então, é o primeiro, ele tem um consumo de bateria muito pequeno e, acho que se eu não me engano, eu estava vendo a matéria hoje, a bateria chega a durar, eu estava lendo, 18 horas, né? Então, para um notebook, para quem tem notebook, sabe que uma bateria de notebook dura bem pouco, né? Durar 18 horas é demais. Bom, deixa eu abrir a câmera aqui para mostrar para vocês, então. Dar um susto em vocês agora. Bom, pessoal, então, esse é um exemplo de placa-mãe. Então, vamos ver o que a gente consegue explicar aqui para vocês. Então, ó, aqui é onde encaixa o processador, nós chamamos de soquete, tá? Aqui é onde encaixa as memórias, então nós chamamos de slot de memória. Esse caso aqui é uma DDR3, tá? Esse aqui é o PCI, é para placa de rede, placa de som. Esse aqui é o PCI Express, é para placa de vídeos, tá? Aqui é o chip, aqui embaixo desse dissipador tem um chipset. Aqui é a ponte norte e aqui é a ponte sul, tá? Aqui são os bancos SATA, para você colocar HD. E aqui na frente são as interfaces. Aqui é a PS2, teclado e mouse. Aqui é o do monitor on-board, as USBs, placa de rede e aqui a saída de som, tá? Outra coisa que eu esqueci aqui é energia, né? Energia aqui, ó, 24 pinos. E esse aqui é o auxiliar que liga o processador. Então, se você não ligar esse auxiliar de 4 pinos, ele não vai ligar, tá bom? O processador, segundo item, é o item mais importante hoje do computador, tá? E por que ele é importante? Ele é importante, pessoal, porque ele é toda a base de cálculo. Então, a velocidade do seu computador, quem manda é o processador, tá? Então, quando você quer saber se um computador é rápido ou não, é o processador que vai avisar. Outra coisa, pessoal, com relação à questão dos processadores, geralmente ele é o item mais caro. Tá? Então, geralmente, o item mais caro do seu computador é o seu processador. Quando você não tem um processador que seja o item mais caro, é porque o seu processador ele é de bem baixa qualidade. Tá? Hoje nós temos dois grandes fabricantes, a Intel e a AMD, onde a Intel ela vai ter mais recursos de
trabalho melhor. Então, você, num processador da Intel, você consegue ficar com ele mais tempo ligado. Ele tem umas coisas com referência à temperatura que ele suporta mais, tá? E a AMD, ela é mais para velocidade, tá? Então, o processador AMD, ele tem um clock que você pode aumentá-lo, fazendo overclock, tá? Então, você é um tipo de trabalho, tá? Que você vai, uma base de cálculo que você vai ter maior. O que é um overclock? Overclock é quando você vai fazer o seu computador, o seu processador, trabalhar com mais velocidade. Então, por exemplo, se você tem um clock, que a velocidade dele é de 3 GHz, você vai lá, aumenta essa velocidade. O que isso vai acontecer? Ele vai trabalhar com mais velocidade, vai aumentar a temperatura e vai diminuir a vida útil. Por isso que os da Intel, geralmente, alguns mais modernos, mais tops, eles bloqueiam o overclock, tá? Tem muito Intel que bloqueia. Não são todos, mas alguns da Intel bloqueiam, tá? Bom, a Intel, a palavra que me fugiu a Intel prefere trabalhar com dispositivos ou com processadores mais estáveis. Então, ele preza pela estabilidade, tá? Então, você tem um ganho de tempo de uso, tá? Bom, então, esse aqui é o processador. Esse aqui é a CPU, tá, gente? Isso é a CPU. CPU não é o gabinete. Tem pessoas que chamam o gabinete de CPU. CPU é isso aqui. Na verdade, não é nem isso aqui. A CPU tá aqui dentro, ó. Tá? Então, um pedacinho desse aqui é a CPU. Hoje cresceu bastante, né? Hoje tem vários núcleos aqui, eles conseguem trabalhar como se fossem mais de um processador. Tá? Então, para encaixar na placa é bem simples. A placa tem que ser compatível. Então, você abre aqui, ó, tá fechado aqui. Você abre o compartimento, vê a posição correta, solta ele aqui. Depois é só fechar. Tá? Olha que bonitinho. Encaixadinho, bonitinho, tá? Bom, outro item de suma importância é a memória RAM. Memória RAM quer dizer Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório. E ela é um tipo de memória que ela vai buscar informações. Primeiro, assim, qual que é a função primordial dela? A função primordial dela é a de buscar arquivos dentro do HD e mantê-los abertos. Então, ela auxilia o processador na velocidade. O processador pessoal, ele não busca nenhuma informação dentro do HD. Então, o processador, por exemplo, professor, quem abre o meu arquivo lá, ou o meu joguinho, é o processador. Não, o processador, ele executa, depois de aberto. Onde o processador... E aí, qual a função da memória RAM? Primeiro, ir buscar esse arquivo no HD. Segundo, manter ele aberto. Tá? Professor, quando eu abro 2? Então, manter ele em segundo plano. Manter ele em terceiro plano, quando você abre... Lembrando que os nossos sistemas operacionais hoje, eles são multitarefas. Então, ele consegue executar diversas coisas ao mesmo tempo. Ele consegue abrir diversas coisas ao mesmo tempo. Aí, galera, vamos lá. Minha memória RAM tá cheia. O Windows, ele tem um recurso, ó, se eu abrir aqui, ó, Ctrl Shift S, ele mostra a quantidade de memória em uso. Vocês vão notar que nem tudo isso aqui tá aberto, tá? O Windows, ele tem um gerenciamento de memória muito ruim. Eu prefiro usar o Linux, mas, igual eu vou falar às vezes para vocês, aqui na escola não dá para eu usar o Linux, porque eu dou aula de informática também. Lá tem alguns programas que só rodam no Windows, né? Por exemplo, Photoshop, Illustrator, Premiere, só rodam no Windows, então não tem como, tá? Mas voltando, então eu estava falando, gerenciamento de memória aqui é muito ruim. Aí, pessoal, a memória RAM está cheia, ali está 73%. Vamos supor que eu fechei algumas coisas e ela continua me dando aí
trabalho, né? Ela continua não funcionando. O que eu vou fazer? Eu vou reiniciar esse computador. Geralmente, reinicio, ele volta a memória. Ele vai limpar a memória aí. Então, quando você vê, às vezes, o Windows, é mais do Windows isso aí, tá? Ele tem um gerenciamento de memória bem ruinzinho. Depois a gente vai conversar bastante sobre isso. Mas quando vocês virem que ele está meio lento, aperta as teclas Ctrl Shift ESC junto, ele vai abrir essa tela do gerenciador de tarefas, e você dá uma olhada do quanto de memória que ele está utilizando, tá bom? E aí você reinicia, ele volta. Ah, pessoal, eu reinicio, professor, mas você está falando que reinicia, ele apaga, ele zera a memória, ele apaga o que eu tenho? Não, pessoal, acabei de falar para vocês, não salva nada na memória RAM, tá bom? Bom, galerinha, então, e qual que é a memória? A memória é esse aqui, ó. Ela é chamada de pente de memória por causa desse buraquinho aqui, ó. Então, por causa desse buraquinho aqui, que vocês estão vendo, é chamado de pente. Ah, professor, mas é um pente com um buraco só? Essa memória é padrão DDR3, ela tem um buraquinho só, mas as outras, as que vieram na frente dela, ela tinha mais, tá bom? Então, por exemplo, a DIN tinha, a SD-RAM tinha 4, depois passou para 3 na DIN, depois passou para 2 e agora nós temos de 1 na DDR, desde a DDR1, tá? Como eu faço para encaixar a memória? As memórias, pessoal, ela só tem um encaixe, tá? Então, por exemplo, vocês vão aprender lá na frente, a memória DDR, a DDR, porque a gente explica só da DDR para frente, né, para não ir tão longe, ela pode ser DDR, DDR2, DDR3 e agora DDR4. Uma não funciona, o lugar aqui, ó, onde está a furação, é em lugar diferente. Então, por exemplo, a minha placa-mãe tem que ser DDR3 para minha memória DDR3 ser encaixada. Então, eu venho aqui, ó, ela vai ter só um lugar e eu, ó, coloco. Se eu tentar pôr errado, ó, vão notar que a furação não bate. Então, ele não vai, você pode forçar que você vai quebrar a memória e ele não vai encaixar. Tá no jeito certinho, só vira aqui e ele vai encaixar certinho, tá bom? Dispositivo de armazenamento é onde ficar os arquivos. O mais comum é nós termos um HD, que é o dispositivo mais simples, né? Que é o hard disk, tá? E é lá onde os dados ficam alocados, é lá que eles vão ficar, tá bom? Permanentemente. A gente fala também unidade de armazenamento permanente. E o HD, pessoal, como é que ele funciona? Ele tem discos dentro dele e esses discos vão girando, tá? E aí, conforme eles vão girando, eles vão gravando, tá bom? O HD, tem uma aula que eu falo bastante sobre HD, mas uma das coisas que eu quero que vocês entendam bem é que o HD foi o que menos evoluiu. Por que o que menos evoluiu? Porque se eu tenho um HD aqui em mãos, eu não achei meu outro SATA, mas achei um IDE, e ele, vocês vão notar que os dois, na aula de HD eu mostro para vocês, os dois abertos são exatamente iguais. Ó, então, esse é um HD, já eu vou abrir para vocês verem ele por dentro, tá? Esse é um HD mais antigo, ele é IDE, ó. IDE quer dizer isso aqui, é a parte, mas o HD SATA é a mesma coisa. E o HD, ele só evoluiu no seu tamanho. Então, por exemplo, esse HD aqui, ele tem 40 GB. Hoje, nós temos HDs aí de tamanho comercial, que ele chega a 12 TB, tá? E o HD evoluiu, tá? E ele virou o SSD. Qual que é a diferença principal do HD para o SSD? É porque o SSD ele é um disco sólido. Disco não, perdão. É uma tecnologia sólida. O que isso quer dizer, pessoal? Troca o disco, não é mais disco, tá? E agora usa-se chips. Como assim? Semelhante ao do pendrive. Então, o funcionamento do SSD é semelhante ao de um pendrive. Vejam que eu falei semelhante. É só para vocês entenderem. Semelhante não quer dizer igual, pessoal, tá? O pendrive tem um funcionamento diferente do SSD, mas lá por dentro são chips também. E por que que o SSD é bem mais rápido que o HD? Porque ele não tem que ficar girando nada, tá? O SSD, ele simplesmente, ele vai dar, o processador vai, o processador vai dar o endereço para a memória vai lá no lugar certo e busca a informação. O HD não.
O disco tem que girar até a memória RAM encontrar onde está. E aí, conforme nós vamos gravando as coisas, vai ficando mais longe. Por isso que, muitas vezes, a gente tem aí o Windows, o sistema operacional, ficando lento, e aí as pessoas falam assim, mas eu não peguei vírus nenhum, como é que ele fica lento? É de tanto você gravar e desgravar as coisas. Na realidade, depois lá na aula de dispositivos de armazenamento, vocês vão aprender que, na realidade, não é de tanto gravar, é de tanto desgravar as coisas, né? De tanta gente ir desgravando. Quem trabalha com edição de vídeo, por exemplo, nota que tem que formatar com mais frequência. Geralmente, na verdade, não, porque geralmente o que a gente faz? A gente já particiona esse HD e joga os dados lá para ficar gravando e desgravando, para não ter problemas, tá? Bom, tem também os HDs híbridos. Os HDs híbridos, pessoal, foi uma péssima ideia. Por quê? Foi uma ideia da Intel, uma das poucas ideias da Intel que não deu certo. E por que não dá certo? Porque na época, ele queria utilizar as duas tecnologias. Ele meio caiu em desuso. E aí ele tinha um pedacinho SSD e o restante no HD comum, tá? O que acontecia? Não funcionava nenhuma e nem outra opção, tá? Hoje, nós temos a evolução do SSD, que é o M2. O M2 ele é uma placa, você coloca no slot da sua placa-mãe, só placas-mães mais modernas e notebooks mais modernos têm essa entrada. E esta placa, tá? Ela é muito mais rápida que o SSD. Para vocês terem uma ideia, ela chega a 12.000, né? De processamento a 12.000 ciclos, né? Tem uma ideia, o SSD tem 600, o HD chega a 100, 133, mais ou menos, num alto índice. É uma coisa absurda. Bom, antes de falar da fonte, deixa eu mostrar o HD para vocês aberto. Esse é um HD aberto. Opa, caiu a sílica aqui. Então, como é que ele funciona? Vou abaixar aqui. Opa. Então, esse disquinho, ele vai girando. Isso aqui, esse disco, essa agulhinha, tem uma agulha aqui, ela vai batendo literalmente no disco, Ele vai girando aqui, conforme ele vai girando, essa agulhinha vai literalmente batendo e fazendo as gravações. Ela deve ter dado uma travada aqui, que ela vem até o final. Deve ter ido para o balaio esse HD aqui. Então, ela vem até aqui e vai fazendo a leitura e gravando, lendo e exibindo, tá? Se eu pegar esse HD, igual eu falei para vocês, ele é um pouco mais antigo. Mas se eu pegar um HD novo, zerado, e abrir, ele é desse mesmo jeito aqui, essa mesma estrutura mecânica. Então, por isso que eu sempre procuro falar. O HD, ele foi o que menos evoluiu, tá? Ele só evoluiu no seu tamanho, só fisicamente mesmo, tá? De espaço, tá? A fonte de alimentação, ela é o que vai dar energia. Então, ela vai dar energia aí para o seu dispositivo funcionar. As fontes para PCs, elas são divididas em 3 tipos, que é a fonte nominal, que é a fonte mais comunzinha, tá? Nós usamos ela em computadores de baixa potência. Então, por exemplo, você tem lá um Celeron, um Atom, então um Dual Core, nós utilizamos ela porque ele não vai ter uma potência alta, não vai precisar. Tem as fontes que são real. O que quer dizer isso? Ela vai dar a potência que realmente ela te propõe ali no selo dela. E a última fonte é a modular. A fonte modular, ela é um tipo de fonte real. E o que essa fonte tem de diferente? Os cabos dela saem. Então, você pode configurar esses cabos da maneira que você achar melhor, tá? Bom, a placa de vídeo. Deixa eu mostrar a fonte para vocês. Eu tenho uma fonte aqui, Esta aqui, opa, tá presa aí não. Esta é uma fonte. Essa é uma fonte real. Tem uns cabinhos aqui. Então, tá vendo? Pontinha bonita, tá? E esse aqui liga lá na placa-mãe e esse aqui liga onde é o processador, tá? Tem que ligar os dois para poder funcionar.
Bom, a placa de vídeo, ela é o que vai auxiliar também o processador na base de cálculo 3D. Essa placa de vídeo que vocês estão vendo é uma placa de vídeo off-board, né? Uma placa de vídeo melhor, mas geralmente, quando não tem ela, eles usam a GPU do processador. As placas de vídeo mais modernas, ela é quase um computador, gente. Porque ela vem com memória RAM integrada, para ela só, ela vem com chip de processamento, que é a GPU, né? Graphics Process Unit, tá? E ela assim, tem uma base de cálculo absurda. Então, ela auxilia bem o processador, tá bom? O gabinete é onde você vai pôr todas as coisas. O gabinete, ele é necessário? Não. Eu posso montar uma máquina e não pôr gabinete. É recomendável fazer isso? Claro que não, né, pessoal? O ideal é você ter um gabinete. E também, uma das coisas que eu sempre brinco nas aulas, a galera não liga muito para o gabinete, né? Então, ela coloca qualquer um, vai lá, compra um gabinete de não tanta qualidade. Qual que é o problema, né? Se você compra um gabinete muito simples, o que vai acontecer é que esse gabinete ele pode vir a dar problema. Escuta o que eu estou falando. Pode. Não quer dizer que ele vai dar, pessoal. Tá bom? Quer dizer que ele pode vir a dar problema se você não, né, por exemplo, comprar um de mais qualidade, as peças podem ficar soltas lá dentro e aí prejudica o funcionamento. Tá bom? Bom, e também, importantíssimo, ele não é hardware, ele é um software. Na verdade, ele é mais que um software, né? Mas o sistema operacional é de suma importância e ele é dividido em dois tipos. Nós temos os sistemas proprietários, por exemplo, o Windows ali, né? O macOS, que são sistemas que são de arquitetura fechada e você não consegue ver o que tem no código-fonte, tá bom? E aí, nós temos também os sistemas livres, tá? Sistemas livres são sistemas operacionais que são abertos, que você tem acesso ao código-fonte e você pode alterá-los, tá? Então, assim, são, né? Os mais conhecidos são os Linux, né? São os de base Linux, tá? Então, tem várias distribuições. Nós temos um livro só para falar sobre ele. Vocês vão aprender a instalar o Linux e o seu uso. O Linux é muito bom de ser usado. E aí, a única coisa que tem de problema no Linux é o seguinte. Existem alguns programas que não rodam no Linux. Aí não tem jeito. São programas proprietários. Não vai ter jeito de você instalar. Tá bom? Bom, pessoal, vamos para o nosso segundo exercício de hoje. E aí, o que eu quero de vocês? Nós fazemos esse exercício diversas vezes. Tem uma tabelinha aí e tem a placa-mãe, o processador, quantidade de memória, de HD. Eu quero que vocês façam uma igual, tá? Pode ser lá, só colocar o processador, quantidade de memória, o HD, mas o que você vem na sua mente quando você vê uma tabela dessa? Que tipo de configuração você colocaria? Vai lá, galera, 10 minutinhos aí. Ô, professor. Professor? Ô, professor, tá me ouvindo? Eu acho que ele saiu. Deve ter saído. Eu ia perguntar pra ele pra me explicar de novo. Rapaziada, é pra fazer a tabela ou né? Eu acho que não precisa muito, não. Oi? Ô, professor. Oi, pode falar, desculpa, gente. Tem como o senhor explicar de novo pra gente? Falo sim. Vamos lá, pessoal. Então, tem essa tabela, tá? Dispositivo, processador, quantidade de memória, HD e o sistema operacional. Você vai, com base nessa tabela aí, você vai montar uma configuração. Vai colocar um processador, uma quantidade de memória,
Um HD que você conheça. Entendeu? Ah, entendi. Beleza, vai lá. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Que eu tinha levantado ali só para guardar as peças que eu peguei, para não ficar bagunçado. Assim, professor, pode ser qualquer uma peça, tipo, a melhor que tem? Assim? Pode, o que você achar melhor, não tem problema. Você escolhe a sua preferência. Tá bom. Vai lá. Essa hora é bom para sonhar, gente. Sonhar literalmente.
Bom, vamos lá, galera? Deu tempinho aí. Eu falo que essa é a aula que é a aula que eu mais gosto, que eu guardo as configurações e o tanto que vocês vão melhorando em tudo. Tá? Então, vou terminando, senhor. Então, vai. Então termina aí, vai. Mais 2 minutinhos, vai lá. Bom, vamos lá, pessoal. Agora o Paulo já acabou. Bom, o Paulo acabou, mas para comprar esse do Paulo aqui tem que vender meu carro. Bom, vamos lá. Então, essa tabela é bem legal. Eu gosto bastante porque, igual o Nasser falou, dá para a gente sonhar um pouquinho, né? Então, por exemplo, ó, o Paulo ele vem com i9 9400, né? Uma memória, uma HyperX Fury de 8 GB. Dá para jogar Tibia, né? Eu tava falando, pessoal, muitas vezes, quando você vai, uma das coisas que é interessante quando a gente faz essa tabela, nós fazemos algumas vezes durante o nosso curso, nessa primeira parte, né, na parte que nós estamos falando de hardware, e uma das coisas mais interessantes é ver o quanto vocês evoluem. Evoluem no conhecimento. A primeira vez que nós fazemos essa tabela, eu só peço para vocês, igual essa agora, eu só peço para vocês colocarem aleatoriamente a que vier à cabeça de vocês. Depois, eu começo a dar valores, né? Começo a impor, por exemplo, acho que já é a próxima ou daqui 2, vocês vão ter um valor e ter que montar a melhor configuração com aquele valor. Então, você já tem que entender um pouco mais. Depois, a gente vai colocar, delimitar o que você acha um computador básico, um médio e um top. E assim nós vamos aprendendo.
tá? E assim nós vamos melhorando, tá? Então, é muito interessante conhecer isso aí, ver o quanto vocês vão melhorando no conhecimento. Depois vocês mesmos vão vendo isso aí. Então, eu vou citar o meu de exemplo, tá? O meu, eu estava até falando com o Nasser, né? O meu computador, ele foi montado em algumas etapas, né? Então, ele foi assim, ele foi sendo montado em várias etapas, porque não dava para montar de uma vez, né? E o bom de você ir montando ele em etapas, né, é você ter ali, você ir pegando promoções, literalmente. Então, por exemplo, o último que eu peguei foi o processador. Então, o meu processador é um Intel Core i7. Ele é um 7700, tá? Ele tem 8 núcleos, ele tem ele tem 4 núcleos, ele tem 8 threads, 8 linhas, tá? Tem 4 GB, 16 MB de cache, então ele é um processador bem legal. Eu tenho um SSD de 240 e um HD de 2 TB, né? Porque eu instalo muita coisa, eu falei para vocês na primeira aula. Eu dou aula do curso de games e os arquivos são muito grandes. Então, acaba sendo necessário ter E também agora, com as aulas, está pior ainda, porque eu tenho que baixar essas aulas, editar para vocês, e aí fica muito grande as coisas. Eu tenho a placa de vídeo, uma GTX 750. Não é das melhores, tá? Então, hoje ela já caiu bastante, né, em desuso, já tem bem melhores que ela, mas ainda hoje ela satisfaz o que eu preciso. Então, e qual que é o meu problema também, pessoal? Meu problema também é que eu estudo muito programação. Então, eu preciso de uma máquina bem legal, porque senão fica dando gargalo. E aí é ruim pra caramba, tá? Bom, pessoal, continuando aí então. Outra coisa que eu quero que vocês aprendam muito sobre requisitos mínimos. O que isso quer dizer, galera? O que quer dizer os tais dos requisitos mínimos? Então, os requisitos mínimos é o mínimo que você precisa para fazer a instalação de um sistema, de um programa, de um jogo. Então, se você for lá e buscar na página do Windows 10, ou nas configurações do Windows 10, qual é o mínimo que você precisa para instalar ele? Vai aparecer isso aí. Mas, pessoal, quem instala, gosta de jogar, por exemplo, sabe que quando aparece o requisito mínimo para você instalar, se você tiver realmente o mínimo, ele não vai rodar legal, tá? E por que ele não vai rodar legal? Ele vai começar a dar uma coisa que nós chamamos de gargalo, ele vai começar a te dar problemas, ele não vai, né, trabalhar com o que ele precisa. Então, por exemplo, o Windows 10, quando você olha essa configuração aí, é o mínimo para que ele possa ser instalado. Então, o mínimo para que ele comece a ser instalado é esse aí. É isso aí que ele precisa. Mas você pode pôr, no mínimo, também o dobro, tá? Então, ele precisa do mínimo do dobro. Do dobro para que possa ser interpretado de maneira melhor. Quando vocês forem instalar qualquer outra coisa, um jogo, um programa, você verifica os requisitos para você não passar raiva, tá? Bom, outra coisa que nós também precisamos levar em consideração é a arquitetura. O que quer dizer isso? 32 bits e 64 bits. É a base de cálculo, pessoal. Então, vamos lá. Vamos apagar aqui a arquitetura do sistema.
Toda vez que vocês ouvirem o termo 32 bits, ele quer dizer 2 elevado a 32, que vai dar aproximadamente 3,2 milhões. Isso quer dizer que ele vai conseguir entender, né, apenas, tá, 3,2 GB. Então quer dizer que ele só suporta 3,2 GB de memória RAM. Não adianta você querer pôr mais, tá? Se você tentar pôr mais, o que vai acontecer é ele não ler, tá? Quem determina se você consegue instalar um sistema 32 e 64 bits? O processador. Todos os processadores modernos suportam 64 bits. E 64 bits quer dizer 2 elevado a 64, que dá um número gigante. Aqui em cima, quando nós formos lá trabalhar com instalação, vocês vão ver que o 32 bits ele também é conhecido como x86 ou Intel i86. Por que ele tem esse nome? Porque foi a Intel que patenteou ele, e as primeiras arquiteturas Intel, elas tinham o final 86, tá? 186, 286, 486, aí acabou e veio a arquitetura Pentium, tá? E o 64 bits, ele vai estar 64 bits mesmo, ou ele vai estar escrito x64 ou AMD64. Por quê? Porque quem desenvolveu essa arquitetura foi a AMD, no início dos anos 2000, tá? Aliás, a AMD, ela desenvolve ali os primeiros processadores da arquitetura 64, e aí a Intel, ela deixa a Intel usar, tá? É o Athlon X64, né? O Thurion X64, ali eles são as primeiras dessas arquiteturas, tá bom? Bom, e outra coisa importantíssima, a gente tem que falar depois também, ó, pessoal, tudo que eu estou falando hoje, nós temos aulas específicas para falar sobre isso. Tem uma aula só para processador, uma aula só para memória, tá bom? Fiquem tranquilos, não precisem ficar desesperados, falar, professor, eu não entendi nada do que ele falou. Fica tranquilo que quem estiver tendo mais dificuldade, a gente vai ter uma aula só para falar sobre isso, tá bom? Podem ficar tranquilos. Bom, outra coisa que levamos em consideração também é com relação aos antivírus. Primeiramente, para que serve o antivírus? Se você chegar para eu, sou uma pessoa que conheço, que já tenho mais facilidade, que trabalho com tecnologia, e perguntar para mim, fala, bom, Bruno, que antivírus você usa? Eu vou falar assim, nenhum. Professor, que antivírus você indica? Vou falar, nenhum. Qual o melhor antivírus de todos? É o usuário prestar atenção. É só o usuário tomar cuidado que ele não vai pegar um vírus. Tá bom? Continuando. Mas, então, para que ele serve? Mas tem usuários que não tomam cuidado. Tem usuários que têm mais problema. Nem conhecimento para isso não tem. Então, para esses usuários, é interessante ter um antivírus. Infelizmente, ou felizmente, sei lá. E aí os antivírus, eles também são divididos nos gratuitos e nos pagos. Os gratuitos, eles são piores, um pouquinho pior. São um pouquinho pior na sua configuração e na quantidade de atualizações, tá bom? Então, e os pagos, eles são um pouco melhores. É lógico que, pessoal, primeiro vem o vírus, depois vem a vacina. Ele só vai entender... Aliás, tem pessoas que falam, aí não é provado, que os antivírus gratuitos, eles são meio que cobaia, tá? Para que depois as empresas produzam vacinas para esses antivírus aí, tá bom? Para esses vírus, tá? E tem pessoas que usam antivírus craqueado. Pessoal, pelo amor de Deus, tá? Não vai me fazer isso. Ah, professor, eu peguei um antivírus aqui na internet, tem um ativador que é fantástico. Não, né, gente?
Hoje em dia a internet sabe quando você está usando o antivírus errado. E tem uns que são bons também, ajudam bastante, que são os online. Depois eu vou ensinar vocês a usarem eles. Tem uns que são online e eles são muito bons para fazer escaneamento, para auxiliar a gente, tá bom? Bom, galera, vamos para o nosso terceiro exercício aí que eu quero de vocês. Eu acabei de passar para vocês os requisitos mínimos para a instalação do Windows 10. Vocês vão pesquisar um sistema operacional e ver qual é o requisito mínimo para a instalação dele. O que é requisitos mínimos? Vamos voltar aqui, ó. É a quantidade de memória, o processador e o HD. É a quantidade de memória que você precisa, qual a velocidade do processador que você precisa e qual a quantidade de armazenamento que você vai precisar. Então, não vale ser o 10, tá bom? Tem que ser outro. Vai lá, pessoal. Professor, é só pegar a internet e copiar e colar e enviar para o senhor? É só? Isso aí. Tá bom.
Bom, pessoal, vamos lá? Bom, então eu vi alguns sistemas aqui, né? Vocês escolheram grande parte o 7 e alguns o 8.1. Matheus foi o único que me surpreendeu, escolheu uma distribuição Linux. Né? Então, eu estava falando com ele aqui, perguntei qual distribuição, Matheus, porque tem várias. Tem Ubuntu, tem o Kali, tem o Fedora, tem um monte, tem centenas. Por isso que eu te perguntei, tá? Bom, continuando ali, só para quem... Eu não sei quem foi, falou que usa o Windows 8.1. Agora eu não me lembro quem que eu li. Foi... agora eu não vou achar. Mas para quem estiver usando o 8.1 ainda, hoje eu estava lendo uma matéria que o 8.1, pessoal, não só o 8.1, a Microsoft ela vai baixar um pack de atualização que não vai ter como o usuário fugir de passar para o 10. Então, apesar de eu sei que computadores que rodam Windows 8 e o 8.1 e são para o Windows 8.1, ele roda muito melhor do que se você pôr o 10. Eu falo porque eu tenho um notebook que ele é muito bom, mas o chipset dele é voltado para o 8.1. Então, então, assim, a gente tem essa concepção, tá? Então, eu não sei como é que vai ser, né, quando acontecer ali, da gente ter que passar todo mundo para o 10, né? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Professor, qual que é o melhor? É o Windows ou o Linux que você estava falando ali? Então, é muito gosto, uso. Eu gosto muito do Linux, muito mesmo. O Linux, ele não trava, ele não tem esses problemas, igual nós estávamos falando da questão da memória, ele não tem esse tipo de problema, tá? Mas assim, igual eu falei, tem programas que eles só rodam no Windows, então não vai ter como fugir, né? É evidente que se eu tivesse, por exemplo, quando eu estou no meu dia a dia de trabalho e eu não preciso usar os programas, eu estou usando o Linux. Né? Por exemplo, o Teams, no meu outro computador que eu gerencio a reunião aqui, eu estou usando o Linux, tá? Porque ele é mais rápido, porque ele tem um gerenciamento melhor de memória e tal, mas no outro computador, quando tem um programa específico que só roda no Windows, não tem jeito. O Linux ele é mais difícil de você pegar um vírus, por exemplo, tá? É bem raro, existe, tá? Mas é bem raro. E por que os hackers eles não criam vírus pro Linux? Porque, pessoal, geralmente o usuário Linux ele é um usuário mais avançado. Então, não tem lógica eu criar um vírus para isso. Então, é mais isso. É mais uso mesmo. Pois é, quem gosta de jogar. Hoje o Linux ele tem... você consegue instalar... A gente fugiu o nome agora. Da Steam nele. Então, ele roda jogos também. Tá? Então, tá bem pau a pau. De uso, não há dúvidas. Mas, quando há necessidade, não tem jeito. O Windows para PCs e para notebooks é usado em mais de 90%. Então, não tem jeito, tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Sim, não, talvez? Não. Tranquilo? Bom, então vamos pro último exercício de hoje. São só 5, a gente tem 15 minutinhos aí, tá? Tempo e sobra. Vai lá, galera, é mais do que vocês entenderam, tá? Essa segunda eu não falei para vocês, né? Pessoal, computação ubíqua é a computação que vai facilitar a nossa vida no dia a dia. É isso que quer dizer computação ubíqua, tá? Desculpa, eu acabei não falando para vocês e perguntei ali. E a quinta não precisa fazer. Deixa eu tirar a quinta não precisa, é só da 1 a 4. Beleza, pessoal? Vai lá. Pera,